Bem, amigos das redes sociais, Jucurutu Notícias, também do rádio, o programa Jucurutu Notícias, estamos nessa oportunidade para bater um papo com o ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Potiguar, Rogério Marinho, neste sábado, dia 27 de março, e saber do ministro como é que está a questão das obras federais, de uma forma geral, a nível do nosso Rio Grande do Norte, e a gente deseja também boas-vindas ao senhor aqui região Seridó. Bom, primeiro quero agradecer o espaço, a oportunidade, quero saudar todos que estão nos assistindo agora, né, e desejar primeiro, nesse momento que nós estamos passando, de uma segunda onda da pandemia, né, a minha solidariedade, né. Acho que é importante ter empatia com as pessoas que estão acometidas pelo vírus nesse momento, internadas em hospitais, em UPAs, né, espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Norte e todo o país, bem como aqueles que perderam familiares, que tiveram alguma sequela em função desse processo pandêmico que já dura mais de um ano, né. Nós estamos de férias, né, desde ontem, foram 10 dias de férias que nós tiramos, né, para justamente aproveitar esse período para percorrer o Estado, para prestar contas do que nós estamos fazendo, para dar algumas informações relevantes ao Estado do Rio Grande do Norte, mas principalmente para rever amigos, como aqui em Jucurutu. Nós estamos aqui na residência de Nelter Queiroz, conversando aqui com o Popó, com o Faguinho, com Luciana, né, com tantos bons amigos que nós fizemos aqui em Jucurutu. Ontem nós iniciamos a nossa jornada no Rio Grande do Norte, lá por Marcelino Vieira, depois Pau dos Ferros, depois Apodi, depois Mossoró, em seguida Açu e agora hoje aqui em Jucurutu. Daqui a pouco iremos a Jardim do Seridó, a Caicó, a Santana, a Parelhas, a Currais Novos, a Santa Cruz, a São Paulo Potengi, a João Câmara, a Ceramirim, até chegarmos a Natal na segunda-feira à noite. E em cada um desses lugares a gente está tendo cuidado de esclarecer algumas situações que estão ocorrendo. E antes de falarmos de obras, eu lhe pediria licença para falarmos um pouco dessa questão que nós estamos inseridos e que interessa a todos, que é a questão da pandemia, nessa segunda onda, né? O ano passado, o governo federal, né, já fez um esforço muito grande para ajudar os estados brasileiros, e aqui em especial o Rio Grande do Norte e os municípios. Para vocês terem uma ideia, recursos sem carimbo, ou seja, que chegaram nos cofres do governo sem vinculação, foram mais de 800 milhões de reais. Dinheiro que serviu para que a governadora colocasse em dia folha de pagamento, pagasse prestadores de serviços, organizasse também o seu sistema de saúde, né? Enfim, organizasse as contas do Estado. Isso foi feito para um governo do Rio Grande do Norte e os governos de todo o país. Isso foi um esforço que custou aos cofres públicos 125 bilhões de reais, entre recursos que foram colocados diretamente nos cofres de estados e municípios, e recursos que não foram recepcionados pela União pelo diferimento, ou seja, pelo adiamento do pagamento das dívidas que estados e municípios têm para com a União. Os municípios receberam mais de 500 milhões de reais aqui no Rio Grande do Norte no ano passado. Você tem uma ideia do que é 800 milhões de reais? É dinheiro suficiente para 4.300 leitos de UTI. Instalar 4.300 leitos de UTI a 180 mil reais cada um. É dinheiro suficiente para manter durante um ano inteiro 1.400 leitos com a diária de 1.600 reais. Então não faltou do governo interesse em ajudar os estados para resolver a situação da economia, preservar a sua capacidade de ajudar a população e, ao mesmo tempo, preservar empregos e serviços essenciais. O governo federal, ano passado, despendeu mais de 50 bilhões de reais para preservar empregos. Quase que 10 milhões de contratos de trabalho foram preservados, pessoas que poderiam ter sido demitidas em função da paralisação que foi feita ano passado, em abril e maio, março, abril e maio. E veja, mesmo com a pandemia, mesmo com a diminuição da atividade econômica, mesmo com a redução do produto interno bruto, o ano passado o país terminou com um saldo positivo de 145 mil postos de trabalho, fruto da ação do governo federal, que propiciou capital de giro para pequenas e médias empresas, que postergou o pagamento de impostos, né? Que incentivou a questão da criação de empregos, que permitiu que não houvesse perda salarial
de perda de receita, desculpa, para estados e municípios, e fez um esforço muito grande na área de vacinas. Além de ter passado recurso para a saúde, para a contratação de leitos de UTI, para pagamento de material cirúrgico, para compra de equipamentos, para respiradores, o governo também, desde março do ano passado, desde junho do ano passado, aliás, fez um contrato com a AstraZeneca, né, de 1 bilhão e 800 milhões de reais para compra de vacinas. Passou para o Instituto Butantan quase 6 bilhões de reais para a compra de vacinas. Emitiu uma medida provisória de 20 bilhões de reais e estabeleceu contratos com 5 ou 6 laboratórios que perfazem mais de 530 milhões de doses de vacinas. Até ontem, mais de 34 milhões de doses já haviam sido distribuídas em todo o Brasil. Quase 15 milhões de brasileiros já estão vacinados. E nós estamos vendo uma diminuição dramática do número de óbitos nas pessoas acima de 70 anos, fruto da vacinação que está funcionando. Até a metade do ano, nós teremos a metade da população vacinada. E até o final do ano, todos os adultos do Brasil estarão vacinados. Agora, esse é um momento em que nós temos que ter muito bom senso e muita ponderação, porque o inimigo não está aqui, o inimigo é o vírus, é o inimigo comum e está sendo politizado esse processo. Quem liga a televisão aqui no Rio Grande do Norte e vê as propagandas que estão acontecendo, parece até que quem está vacinando as pessoas é o governo do Estado. A única ação que o governo do Estado faz, além de pedir, é recepcionar as vacinas que são compradas pelo governo federal, que são entregues ao Rio Grande do Norte e são distribuídas pelo governo para os municípios que esses aplicam a vacina nas suas respectivas populações. Não existe esse negócio de vacina de São Paulo, vacina de A, de B e de C. A vacina é toda comprada pelo governo federal com os impostos pagos pelo contribuinte brasileiro, tá? E distribuídas dentro do sistema SUS, que é tripartite, onde funciona governo, e municípios e o próprio governo federal. Então, há uma responsabilidade coletiva que tem que ficar claro, porque parece até que quem está distribuindo vacina aqui é só o governo do Estado. Não, distribui o que recebe do governo federal. E é importante que se faça justiça e a população entenda que todas as doses de vacina estão sendo propiciadas pelo governo federal. Ontem, quase 900 mil pessoas foram vacinadas no país. Está havendo um aumento da velocidade da vacinação, porque a capacidade de produção de vacina no país está aumentando. A Fiocruz já produz 1 milhão de doses por dia, Butantan 600 mil doses, fora as que estão sendo compradas em outros locais, em outros países. E a partir do próximo mês nós já estaremos produzindo aqui a matéria-prima necessária sem necessidade de importação. O Brasil passa a ser um dos 4 ou 5 países do mundo com autossuficiente para a produção de vacina em território nacional. E o Brasil já é o 5º país que mais vacina no mundo. Quando você liga a TV e vê 300 mil mortes, realmente é um dado que nos impacta a todos. Então nós temos que ter solidariedade, empatia, estarmos muito preocupados com a tragédia. Mas a tragédia não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Há 25 dias atrás, a Inglaterra, que é um dos países mais ricos do mundo, estava tendo uma média de morte de 2.200 pessoas por dia. E não estava vendo essa contestação ao primeiro-ministro inglês. Lá só tem 60 milhões de habitantes, no Brasil tem 220. Se nós trouxéssemos a realidade da Inglaterra para cá, estaria morrendo 8 mil pessoas por dia no Brasil, na proporção. E você liga a TV, aí 300 mil pessoas morreram. 7% da população está vacinada. Olha, na mesma página, eles não dizem que 7% já representam 14 milhões de pessoas. E não dizem que 300 mil representam uma proporção muito pequena da população, e na relação por milhão de habitantes, o Brasil está em 30º lugar, entre os países que maiores tiveram mortes por milhão de habitantes. Então, é necessário que a informação chegue à população de uma forma correta. O presidente está preocupado com a preservação dos empregos e, ao mesmo tempo, com a saúde das pessoas. Tá? Então, isso precisa ficar claro para o conjunto da população. Inclusive, ministro, vai acontecer um novo momento do auxílio emergencial, né, que o governo federal já liberou esses recursos ano passado, e agora vem um novo momento desse auxílio emergencial que vai ajudar bastante a economia do país nesse momento de pandemia. É uma outra ação. O ano passado, quase 300 bilhões de reais, mais de 60 milhões de pessoas. Esse ano nós já foi votado a PEC, que permite um acréscimo de 44 bilhões de reais
quase 40 milhões de pessoas vão ser beneficiadas em abril, maio, junho e julho, pelo CAD, pelo Cadastro Único, uma parcela de R$ 250 por mês. Mas o mais importante que eu queria dar uma notícia aos senhores é que o governo está tão preocupado com a situação de fragilidade da população que já a partir do próximo mês está mandando a medida provisória para o Congresso Nacional para mudar o Bolsa Família. Mas mudar como? Para melhor. Nós vamos ampliá-lo para botar mais, são 14 milhões de famílias, deve chegar a 19 milhões de famílias. Vai se aumentar o ticket médio, que hoje é de R$ 180 para alguma coisa como R$ 190, R$ 195, R$ 250, desculpe. Aumentar de 180 para R$ 250. E isso vai começar a vigorar logo após o término dessas 4 parcelas. Então, abril, maio, junho e julho são as parcelas do auxílio. E a partir de agosto já começa a Bolsa Família turbinada, inclusive com um novo modelo para melhor, para permitir que haja um maior número de pessoas beneficiadas. Falando em obras aqui na nossa região Seridó, não tem como falar, inclusive, em obras a nível do nosso estado. A grande barragem de Oiticica, que não é só a construção do Paridão, tem a construção da Nova Barra, Agrovilas, novo cemitério e tudo mais. E a gente observa que o governo federal, o governo Bolsonaro, tem liberado constantemente recursos, e o senhor tem sido um ministro atento a isso aí, para que a obra não pare, como há tempos passados, e de tempos em tempos, a liberação de recursos para a continuidade da obra de Oiticica aqui em Jucurutu. Olha, eu acho que o Rio Grande do Norte tem hoje uma oportunidade que raras vezes teve. Primeiro, nós temos um presidente que está preocupado em ajudar o Nordeste brasileiro. Quando ele me convidou para ser ministro, ele me deu essa missão de abraçar o Nordeste. Segundo, nós temos um governo que não tem corrupção. Então, os recursos que são recepcionados pelos impostos da população estão sendo revertidos a favor da população. Terceiro, foco e vontade política de resolver os problemas. Então, rapidamente, Oiticica, você sabe há quanto tempo está sendo construído Oiticica? 30 anos. A barragem do Oiticica talvez seja mais velha do que você, né? A barragem do Oiticica começou em 1990. Tá? E na época, quando ela foi iniciada, a ideia era que ela se visse como uma espécie de válvula de segurança para evitar as cheias que ocorriam no rio Piranhas e que inundavam aqui o Vale do Açu, né, prejudicando a agricultura irrigada. Ao longo do tempo, isso foi mudando. Em 2005 começou o processo de transposição do São Francisco, ela passou a ser o pulmão que vai recepcionar as águas do São Francisco. 28 anos depois, chega o presidente Bolsonaro ao governo. E quando chega essa obra de 28 anos, só tinha pouco mais de 40% da sua obra concluída. Nesses 2 anos e meio, nós já aportamos recursos suficientes para fecharmos em quase 90% da obra. Foram quase 260, 270 milhões de reais. E esse ano, foi pedido um aditivo ano passado pelo governo do estado para terminar a obra de 150, 130 milhões. Nós refizemos o pedido do governo, concedemos o aditivo, consignamos no orçamento, não tem falta de recurso lá em Oiticica. E a ideia é que no final desse ano a obra possa ser concluída, inclusive com as agrovilas e com um processo de desapropriação e as compensações necessárias para termos o seu entorno confortável. Veja, nós estamos falando de 31 anos de obra, em que 3 anos apenas nós fizemos 60% da obra. Né? Os recursos não estão faltando e no final desse ano, se o governo do estado fizer a sua parte, que vai receber o recurso, nós teremos a condição e a oportunidade de estarmos comemorando aqui o término da obra. E ela vai coincidir com a chegada das águas do Rio São Francisco aqui ao estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos com as águas hoje no açude Atalho, lá no Ceará. Em seguida irá para o reservatório Boi, são mais 2 reservatórios até chegar na Paraíba. Esperamos que até o mês de junho a água esteja chegando em Caiçaras, até o mês de setembro, outubro, em Engenheiro Avidos. Né? Nós estamos, inclusive, reformando toda aquela área, que é uma barragem antiga que existe lá na Paraíba, e de Engenheiro Avidos, 130 quilômetros de rio Piranhas até a fronteira de Jardim de Piranhas, daí a Oiticica. Nós queremos fazer uma grande festa, porque eu não tenho dúvida que isso significa uma redenção para o nosso estado.
Ontem, inclusive, eu dei a ordem de serviços, né, para fazermos o projeto executivo da adutora do Seridó, que vai permitir, com 3 tomadas d'água de Oiticica, de Passagem de Traíras e de Armando Ribeiro Gonçalves, darmos segurança hídrica a esses 24 municípios da região do Seridó. Quem mora no Seridó sabe que, apesar de ter água da rede da Caerne, muitas vezes falta água. 3 dias, 4 dias, uma semana, o período de estiagens fica maior, há uma alternância, há um rodízio, vamos acabar com isso. Então você vai ter segurança hídrica e o fornecimento com regularidade da água na sua torneira de qualidade. 280 milhões de reais. Demos a ordem de serviço há 3 dias atrás. Eu estive em Pau dos Ferros e anunciei, né, que estamos iniciando o projeto executivo de Poço de Varas, que vai permitir ali que venha a ver, que Luiz Gomes, que São Miguel e mais 2 outros municípios ali próximos, né, possam ser contemplados, né, com a segurança hídrica. E em maio estou voltando ao estado do Rio Grande do Norte para dar uma ordem de serviço importantíssima do canal do Apodi Mossoró. São 34 municípios na região oeste, a partir de Major Salles até Mossoró, né, que vão passar a ter um serviço extraordinário de uma adutora com valor de mais de R$1 bilhão, né, que o governo federal está investindo aqui no Rio Grande do Norte. Então, vejam o número de obras hídricas importantes que nós estamos trazendo. Amanhã daqui a pouco vou estar em Passagem de Traíras, ali em Jardim do Seridó, que é também uma obra importante. Na época ainda de Vivaldo Costa, governador, estive lá o ano passado, o perigo da parede desmoronar. Fizemos um trabalho preventivo, emergencial, junto com o governo do estado. Depois o DENOX licitou a obra, já está com 40% da obra pronta. Nós vamos visitar aqui o canteiro de obras, e a expectativa também é que no final do ano a gente possa inaugurar a Passagem de Traíras. Então são várias obras hídricas importantes, porque não há nada mais significativo para quem mora no Nordeste brasileiro, no semiárido, do que ter água de qualidade à sua disposição para beber, para tratar o esgoto, para irrigar a terra, para abrir a indústria, para permitir o comércio, para permitir a vida. E fora essas obras que o senhor acaba de citar, a própria barragem de Oiticica, o projeto Seridó, nós temos em Jucurutu, em andamento e próximo da conclusão, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que aí foi uma obra que teve uma luta ferrenha do deputado Nélter Queiroz, juntamente com a classe política de Jucurutu, e essa obra está prestes a ser concluída agora, recurso federal aqui em Jucurutu, que não vai beneficiar só Jucurutu, mas outras cidades aqui da região. Olha, ao lado da água, a educação é essencial, né? Então é evidente que o governo não tem poupado esforços para que não faltem recursos para que a obra seja concluída e a gente possa estar aqui comemorando. Além disso, a recuperação da BR aqui, está o batalhão aqui de engenharia instalado aqui ao lado de Jucurutu. Então, todas essas ações mostram o apreço do governo federal em priorizar obras e ações que vão impactar de forma positiva aqui no nosso estado. Estive agora com o deputado Nélter, com o Popó, conversando com o prefeito Iago, e vamos aqui fazer um esforço para tentarmos viabilizar esse ano ainda recursos para a conclusão dessa obra também muito importante para Jucurutu, para a Serra do João do Vale, para Triunfo, né, que é o acesso à Serra do João do Vale, a conclusão desse acesso. Então, esse tem sido o nosso trabalho, né, de identificar as necessidades que a população tem através dos seus representantes, dos deputados, dos prefeitos, né, e tentar viabilizar os recursos, porque o presidente tem nos orientado a termos um olhar todo especial para o Nordeste brasileiro. O ano passado, o nosso Ministério entregou quase 7 mil obras, de um acervo de mais de 30 mil empreendimentos que estão hoje ativos no Brasil, em mais de 5 mil municípios. Nós entregamos mais de 400 mil unidades habitacionais. Nós retomamos 40 mil que estavam paralisadas. Esse ano vamos retomar 60 mil e queremos entregar 420 mil unidades habitacionais. Então, tudo isso preservou no ano passado quase 4 milhões de empregos, sempre com os protocolos de saúde para evitar a contaminação ou a exposição dos trabalhadores, mas preservando o emprego, porque na hora em que um prefeito, bem intencionado até, ou um governador, tranca o comércio, por exemplo, impede o livre trânsito das pessoas, ele tem que entender que, se por um lado a gente tem que ter uma preocupação com a saúde, por outro a gente tem que ter uma preocupação com a vida das pessoas também
que necessitam ganhar o pão de cada dia. Nem todo mundo é funcionário público e tem seu salário garantido, nem todo mundo tem uma reserva que permite que possa passar 20 ou 30 dias sem trabalhar. Então, se a prefeitura precisar fechar a cidade, precisa de alguma forma buscar garantir a sobrevivência das pessoas que vão ser obrigadas a ficar em casa e que precisam trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Então, esse equilíbrio é que é necessário que se tenha o bom senso de se exercitar. Na nossa última pergunta aqui, encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de até agradecer a gentileza do ministro Rogério Marinho ter atendido aqui a nossa equipe, Jucurutu Notícias, para esse bate-papo. Mas eu gostaria de encerrar, ministro, perguntando sobre a questão política, né? Há especulações no seu nome na imprensa, para uma possível disputa no Senado Federal, para o governo do Estado, mas o deputado Nélter Queiroz tem dito que o seu nome seria a bola da vez para o Senado Federal. Qual a sua avaliação de tudo isso? Bom, eu estou de férias hoje, né? Então não estou ministro, né? Estou temporariamente fora das minhas funções. Então, veja, eu sou da política, né? Eu fui deputado federal, fui vereador, fui presidente de Câmara, tenho parentes na política, adoro a política, acredito na política, tenho um cargo em comissão do governo federal, confiança do presidente Bolsonaro, e nesse momento eu sou candidato a ser um bom ministro. Se eu tiver êxito na minha atividade, é evidente, vou sentar com o nosso grupo político, com o presidente da República, e explicitar o nosso projeto político aqui para o Estado do Rio Grande do Norte, desde que ele esteja em consonância, ele esteja afinado com o desejo da população. Então esse é o momento de construir, né? É o momento de edificar, é o momento de trabalhar com todo mundo, né? Mas no final do ano, no princípio do próximo, a gente vai tomar a decisão e certamente nós vamos levar em consideração a necessidade que o Estado tem de renovação e também de se apresentar candidaturas que possam fazer o contraponto ao atual governo do Estado, que tem a sua visão de país que não é a nossa. Então é isso, essa foi a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho. Aqui em Jucurutu, queremos mais uma vez agradecer a gentileza de atender a nossa equipe. Quero agradecer a você, ao Robson, aqui o nosso câmera, né, a todos aqueles que nos ouviram até agora, que nos assistiram até agora. Dizer que nós estamos num momento, como disse anteriormente, de muita dificuldade, mas eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho a convicção de que brevemente estaremos saindo desse processo. E apesar das nossas perdas, da nossa dor, a vida vai continuar. E aí a gente tem que ter a capacidade de sair mais fortes, mais resilientes, mais preparados, né? Entendendo que há necessidade de termos essa palavra cada vez mais em voga, que é a solidariedade com aqueles que estão sofrendo nesse momento, mas o bom senso de entender que o inimigo comum é o vírus. E esse é o momento de darmos as mãos e enfrentarmos o inimigo comum e vencermos, pelo bem das nossas famílias, do nosso Estado, do nosso país e de nós mesmos. Forte abraço a todos e vamos em frente.